Você já se perguntou como a Índia, com sua riqueza cultural e diversidade impressionante, poderia surpreender até mesmo no design automotivo? É um fato curioso, mas enquanto muitas marcas globais buscam sofisticação, a Índia nos presenteia com modelos que desafiam nossa imaginação. Esses carros não são apenas meios de transporte, eles carregam histórias que refletem a criatividade, ou, quem sabe, a ousadia dos fabricantes. Imagine um carro que parece ter saído de um desenho animado. Intrigante, não é? O cenário automotivo indiano é um verdadeiro laboratório de experimentos. Cada veículo conta uma narrativa única, seja como solução prática para as ruas caóticas do país ou como tentativas ambiciosas de competir no mercado global. E o mais fascinante é que essas criações não seguem regras. São obras que oscilam entre o funcional e o excêntrico, entre o genial e o cômico. Você conseguiria passar por um sem virar o pescoço? Difícil imaginar. Mas não se engane. Por trás de formas que desafiam a estética tradicional, há sempre uma história interessante a ser contada. Esses carros, muitas vezes alvo de piadas, possuem uma razão de ser. Alguns foram criados para enfrentar os desafios específicos das ruas indianas, enquanto outros refletem sonhos ousados de fabricantes que acreditavam estar à beira de uma revolução. Por exemplo, quem imaginaria que um carro poderia ser adaptado para virar uma lanchonete móvel? Sim, isso aconteceu por lá. O mais envolvente é perceber como esses modelos capturam o espírito de um país que não tem medo de ser diferente. Eles são como as ruas indianas, movimentados, únicos e imprevisíveis. Cada detalhe carrega um pedaço da história cultural e econômica da Índia. E se você pensa que já viu de tudo, espere até conhecer o próximo modelo desta lista. Ele redefine o conceito de carro peculiar de um jeito que vai te deixar pensativo. Tata Magic Iris. Entre a praticidade e a estética questionável. Imagine um veículo que parece uma mistura entre um tuk-tuk e um carrinho de brinquedo, mas que, ainda assim, consegue se destacar nas ruas lotadas da Índia. Esse é o Tata Magic Iris, um pequeno gigante que divide opiniões. Criado para substituir os tradicionais tuk-tuks, ele tinha tudo para se tornar um marco no transporte urbano. No entanto, seu design triangular e suas minúsculas rodas geraram mais risadas do que aplausos. Por acaso, você já viu um veículo que parece um projeto inacabado? Apesar de seu visual peculiar, o Magic Iris foi pensado para ser funcional em um país onde as ruas apertadas e o tráfego caótico são realidade diária. Ele conta com um motor a diesel de apenas 11 cavalos, ideal para trajetos curtos, mas que sofrem subidas ou quando sobrecarregado. Imagine o desafio de depender desse pequeno motor para carregar passageiros todos os dias. Não é à toa que histórias de aventuras com o Magic Iris são comuns entre os motoristas que o utilizam. Além disso, a simplicidade de sua construção trouxe desafios inesperados. Motoristas relatam dificuldades com ruídos estranhos e problemas de estabilidade em velocidades um pouco mais altas. Mas, para os fãs do modelo, é exatamente essa simplicidade que o torna atrativo. A manutenção barata e a economia de combustível conquistaram aqueles que valorizam praticidade acima de tudo. Curiosamente, alguns até o personalizam, tornando um verdadeiro ícone nas ruas. O Tata Magic Iris é mais do que um veículo. Ele é um exemplo de como uma ideia simples pode ser transformada em algo singular, para o bem ou para o cômico. Mas se você acha que já viu o ápice da peculiaridade automotiva, espere até conhecer o próximo carro desta lista. Ele tenta ser um supercarro, mas será que realmente conseguiu? DC Avante, o supercarro que divide opiniões. Quando se fala em supercarros, a mente logo imagina curvas elegantes e um motor que faz o coração disparar. Mas e se eu dissesse que a Índia tentou criar sua própria versão desse sonho? O DC Avante é uma dessas tentativas ousadas. Com o título de primeiro supercarro indiano, ele chamou atenção, mas não exatamente pelos motivos certos. Seu design, que parece um mosaico de referências a carros famosos, levantou a pergunta: genial ou confuso? E você,
O que acha de um supercarro que mistura tantos estilos? Sob o capô, o Avante traz um motor 2.0 turbo de origem Renault, com potência suficiente para agradar os fãs de velocidade. No entanto, a história não é tão simples. Especialistas apontam que o chassi e a suspensão não conseguem acompanhar a força do motor, resultando em uma dirigibilidade pouco refinada. Imagine tentar fazer uma curva fechada com um carro que parece lutar contra si mesmo. Não é surpresa que ele tenha acumulado críticas nesse aspecto. O interior, que deveria reforçar a imagem de luxo e sofisticação, decepciona ainda mais. Relatos de proprietários indicam materiais de baixa qualidade e acabamentos que deixam a desejar. É como entrar em um palco grandioso, mas encontrar uma peça mal ensaiada. Ainda assim, o Avante carrega um charme peculiar. É uma tentativa de ousar em um mercado dominado por marcas internacionais. Para alguns, isso já é motivo suficiente para respeitá-lo. Por mais controverso que seja, o DC Avante é um marco na história automotiva da Índia. Ele mostra como o país está disposto a ousar e inovar, mesmo que os resultados nem sempre sejam perfeitos. Mas se você acha que um supercarro é o ápice da peculiaridade, espere até conhecer o próximo veículo da nossa lista. Ele redefine o conceito de compactação e funcionalidade. Bajaj QT, pequeno no tamanho, grande na funcionalidade. O Bajaj QT é a prova de que tamanho não é documento. Esse carro compacto, que à primeira vista mais parece um brinquedo ou um tuk-tuk futurista, foi criado para enfrentar os desafios das ruas indianas. Com dimensões tão reduzidas que quase desafiam a definição de carro, ele se tornou uma solução prática para o trânsito caótico das cidades. Você consegue imaginar um veículo que estaciona em qualquer lugar e ainda causa risos por sua aparência curiosa? Equipado com um motor de 13 cavalos, o QT não impressiona em potência, mas cumpre sua função com eficiência em deslocamentos urbanos. Para trajetos curtos e velocidades modestas, ele é uma escolha sensata. Porém, há histórias hilárias de motoristas que tentaram levá-lo para rodovias e acabaram ultrapassados por scooters. Isso só reforça a ideia de que, às vezes, menos é mais, especialmente quando o foco é praticidade. Além de ser funcional, o Bajaj QT tem inspirado uma criatividade surpreendente. Um exemplo curioso é de um proprietário que transformou seu QT em uma mini lanchonete móvel, pintando o carro com grafismos chamativos e equipando para vender comidas rápidas. Essa versatilidade, unida à economia e manutenção acessível, faz com que ele conquiste um público fiel, mesmo com todas as piadas que recebe. O Bajaj QT não é apenas um carro. Ele é um símbolo da capacidade de adaptação e criatividade em um mercado desafiador. Mas se você acha que um veículo tão pequeno já é peculiar o suficiente, espere até conhecer o próximo da nossa lista. Ele combina sustentabilidade com um visual que faz qualquer um olhar duas vezes. Riva GUIS, o pioneiro elétrico da Índia. O Riva GUIS é um daqueles carros que chamam a atenção à primeira vista, e não necessariamente pelos motivos certos. Esse pequeno pioneiro elétrico chegou às ruas indianas como uma promessa de inovação, mas acabou virando sinônimo de peculiaridade. Com um design que lembra um carrinho de brinquedo e rodas tão finas que parecem desproporcionais, ele se tornou objeto de curiosidade, muitas vezes, de piada. Você já imaginou dirigir algo que parece mais uma miniatura do que um veículo de verdade? Embora seu visual seja o que mais chama a atenção, o GUIS foi projetado com simplicidade e sustentabilidade em mente. Sua bateria oferecia uma autonomia modesta, ideal para trajetos curtos dentro das cidades. No entanto, problemas como baixa velocidade e críticas à segurança, especialmente em colisões, colocaram em dúvida sua viabilidade para o uso diário. Histórias de motoristas empurrando o carro quando a bateria acabava em lugares sem pontos de recarga ilustram bem os desafios de ser um dos primeiros a adotar a tecnologia elétrica. Mesmo assim, o GUIS encontrou seu nicho e ganhou status de culto em alguns círculos. Ele passou a ser visto como um símbolo de minimalismo e preocupação ambiental, inspirando iniciativas criativas. Um caso famoso envolve um grupo de amigos que transformou o pequeno carro em um mini cinema móvel, equipado com projetor e almofadas, para sessões de cinema em locais inusitados. Não é incrível como algo tão simples pode ser reinventado de formas tão criativas? Apesar de suas limitações técnicas e visuais, o Riva GUIS deixou um legado importante ao pavimentar o caminho para uma nova era de mobilidade elétrica na Índia. Mas se você acha que esse pequeno pioneiro já é peculiar o suficiente, prepare-se para o próximo da lista.
Ele prioriza a função acima de tudo, mesmo que isso signifique sacrificar completamente o estilo. Hindustan Tracker, o carro que prioriza a função. Se existe um carro que não faz questão de ser bonito, é o Hindustan Tracker. Esse veículo robusto e desajeitado parece ter sido projetado com um único objetivo: ser útil. Suas linhas quadradas e sua aparência rústica deixam claro que estética não foi uma prioridade aqui. Na verdade, ele lembra uma mistura curiosa entre um Jeep e um caminhão, mas sem o charme de nenhum dos dois. Já imaginou um carro que mais parece uma ferramenta de trabalho ambulante? O Tracker é amplamente utilizado em áreas rurais da Índia, onde as condições das estradas são um verdadeiro teste de resistência. Equipado com motores confiáveis, mas sem muita potência, ele consegue cumprir sua função, mesmo que com alguns solavancos pelo caminho. Histórias engraçadas sobre passageiros que se sentem em uma montanha-russa improvisada em estradas esburacadas são comuns. Apesar disso, sua durabilidade e baixo custo fazem dele uma escolha prática para agricultores e transportadores. A criatividade dos indianos também não passou batida no uso do Tracker. Em uma pequena vila, ele foi transformado em um palco improvisado para uma celebração local. Enfeitado com flores, bandeiras e luzes piscantes, o robusto veículo se tornou o centro das atenções da festa. É fascinante como, mesmo com um design tão utilitário, o Tracker consegue ser reinventado com um toque de criatividade e tradição. Embora não seja um ícone de estilo, o Hindustan Tracker conquistou seu espaço em locais onde resistência e funcionalidade são mais importantes que a aparência. Mas se você acha que já viu de tudo em termos de simplicidade e praticidade, espere até conhecer o próximo carro. Ele combina a proposta de acessibilidade com um design que gerou mais piadas do que aplausos. Tata Nano, simplicidade que dividiu opiniões. O Tata Nano foi anunciado como a revolução da mobilidade acessível, mas seu design peculiar garantiu um lugar especial no imaginário coletivo. Criado para ser o carro mais barato do mundo, ele prometia realizar o sonho de muitas famílias indianas de possuir um veículo. No entanto, sua estética despretensiosa, com linhas arredondadas e tamanho compacto, o fez parecer mais um carrinho de golfe com teto do que um carro completo. Você já viu algo que, ao mesmo tempo, promete muito e surpreende pouco? Seu motor de 624 cilindradas, ideal para trajetos urbanos, reflete bem a proposta econômica do Nano. Mas nem tudo saiu como planejado. O isolamento acústico precário gerou reclamações de ruídos internos, especialmente em velocidades mais altas, e casos de superaquecimento marcaram sua trajetória. Imagine estar no meio do trânsito e precisar parar para resfriar o motor. Histórias como essa não ajudaram a reputação do modelo. Ainda assim, ele conquistou um público fiel que via na praticidade sua maior virtude. O impacto cultural do Nano é inegável. Ele se tornou símbolo de acessibilidade, permitindo que muitas famílias tivessem um carro pela primeira vez. Porém, também virou alvo de piadas e até memes nas redes sociais. O contraste entre sua proposta nobre e os desafios técnicos criou um misto de admiração e estranheza. É como um ator coadjuvante que rouba a cena, mas de um jeito que ninguém esperava. Apesar de suas críticas, o Tata Nano deixou sua marca como um dos veículos mais icônicos e inusitados da Índia. Mas se você acha que a história termina aqui, espere até conhecer o próximo carro da nossa lista. Ele transforma a personalização em uma verdadeira obra de arte, ou, dependendo do ponto de vista, em exageros cômicos. Premier Padmini, do clássico ao exagerado. O Premier Padmini é muito mais do que um carro. Ele é um símbolo de status que marcou uma geração na Índia. Lançado como um veículo elegante e prático, tornou-se presença garantida nas garagens das famílias mais prestigiadas do país. Mas o que realmente chama atenção são as versões modificadas, que transformaram esse clássico em algo totalmente fora do convencional. Imagine spoilers gigantes, pinturas extravagantes e rodas desproporcionais. O que antes era sinônimo de sobriedade virou sinônimo de criatividade, e até de humor. As personalizações do Padmini são tão variadas quanto a imaginação dos seus proprietários. Um caso famoso envolveu um dono que instalou um sistema de som tão potente que fazia o carro literalmente vibrar. Em encontros automotivos, era impossível ignorá-lo. O veículo chamava atenção mais pelo som do que pela estética. Essas adaptações nem sempre eram funcionais. Muitas vezes, prejudicavam a dirigibilidade,
com acessórios que mal se sustentavam durante o uso. Ainda assim, era difícil não admirar o esforço. Competir em originalidade virou tradição entre os entusiastas do Padmini. Encontros informais para decidir qual modificação era mais excêntrica se tornaram comuns. Desde carros com asas laterais até modelos pintados com cores fluorescentes, o objetivo era sempre surpreender e, de preferência, arrancar boas risadas. Isso mostra como o modelo tradicional pode se tornar uma tela em branco para expressão criativa. O Premier Padmini, mesmo em suas versões mais exageradas, representa o amor por carros e a liberdade de personalização. Mas se você acha que essa transformação já é peculiar, espere até conhecer o próximo carro. Ele promete ser ainda mais intrigante, mostrando como um projeto ousado pode se tornar um experimento memorável. Cipani Dolphin, uma tentativa que ficou na memória. O Cipani Dolphin é um carro que parecia ter tudo para dar certo, mas acabou se tornando um experimento automotivo que muitos lembram com um sorriso no rosto. Inspirado no britânico Reliant Kitten, ele trouxe para a Índia a ideia de um veículo leve e econômico, com uma carroceria feita de fibra de vidro. Na teoria, era uma escolha inovadora. Na prática, gerou mais dor de cabeça do que resultados. Imagine um carro que, com um leve toque na lateral, revelava sua fragilidade com um buraco inesperado. Sob o capô, o Dolphin vinha equipado com um motor 1.0 de 4 cilindros, modesto, mas funcional para a época. Porém, suas linhas simplistas e acabamento questionável faziam com que muitos o vissem como um produto inacabado. A fibra de vidro, embora prática para reduzir o peso, se mostrou sensível ao tempo, desbotando e rachando com facilidade. Não faltam histórias de proprietários frustrados, incluindo um que tentou testar a robustez do carro e acabou criando um amassado permanente. Apesar dos seus muitos defeitos, o Dolphin atraiu um pequeno grupo de fãs dedicados, que viam no carro uma oportunidade para inovar. Alguns se aventuraram a transformá-lo em veículos de corrida, adaptando motores mais potentes e reforçando a estrutura. O resultado? Carros tão peculiares quanto a ideia original, mas que ainda arrancavam elogios pelo esforço. É curioso como até mesmo um projeto com tantos problemas pode inspirar criatividade e paixão. O Cipani Dolphin, mesmo com suas limitações, ocupa um lugar especial na memória automotiva da Índia. Ele é a prova de que ousar nem sempre significa acertar, mas pode gerar histórias inesquecíveis. E se você acha que essa tentativa já foi ousada, o próximo carro da nossa lista eleva a personalização a um espetáculo de exageros que você precisa conhecer. Mahindra Thar, entre o off-road e o exagero visual. O Mahindra Thar é o tipo de veículo que nasceu para encarar terrenos difíceis, mas ganhou fama por outro motivo: as personalizações extravagantes. Originalmente projetado para ser robusto e funcional, ele se tornou um verdadeiro ícone entre os entusiastas de off-road. Porém, com rodas gigantes, luzes de neon e sistemas de som de alta potência, algumas versões modificadas parecem mais prontas para um desfile do que para trilhas. Já imaginou um Jeep que chama atenção mais pela aparência do que pela performance? Essas personalizações, por mais impressionantes que sejam, nem sempre são práticas. O aumento desproporcional das rodas muitas vezes compromete a estabilidade, enquanto para-choques gigantes adicionam peso desnecessário. Há até relatos de Thars presos em lamaçais porque os adereços exagerados atrapalharam a tração. É quase irônico que um carro feito para superar obstáculos acabe criando seus próprios desafios. Ainda assim, a criatividade e a paixão dos proprietários tornam cada modificação única. O Thar original é respeitado por sua capacidade de enfrentar terrenos acidentados com facilidade, mas as versões personalizadas são um espetáculo à parte. Em encontros de entusiastas, eles se tornam as estrelas, exibindo desde acabamentos luxuosos até pinturas completamente inusitadas. Um exemplo famoso foi o Thar, decorado como um carro-tanque, com detalhes militares e acessórios que impressionaram até os críticos mais severos. A cultura automotiva indiana, sem dúvida, adora um bom show. O Mahindra Thar mostra que, mesmo em um veículo focado em funcionalidade, há espaço para criatividade e um pouco de exagero. Mas se você pensa que essa jornada de carros peculiares termina aqui, ainda mais uma surpresa aguardando, uma história que conecta todos esses modelos em um verdadeiro mosaico de inovação e ousadia. Cada um desses carros prova que,
Na Índia, o mundo automotivo vai muito além do comum. Esses modelos, com seus designs inusitados e histórias curiosas, mostram que a criatividade pode ultrapassar barreiras e transformar até os maiores desafios em algo único. E você, já pensou em como esses conceitos poderiam inspirar novas ideias no nosso dia a dia? Qual desses carros mais chamou sua atenção? O mais funcional, o mais engraçado ou o mais ousado? Se essas histórias mexeram com sua imaginação, que tal compartilhar suas opiniões nos comentários? Talvez você conheça outros modelos tão curiosos quanto estes, e adoraremos saber. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar explorando o mundo automotivo mais fascinante que você já viu. Assim, você nunca perderá os próximos vídeos recheados de histórias incríveis. Ah, e se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, clique no botão Valeu. É uma forma simples de contribuir para que possamos continuar trazendo mais curiosidades e mergulhando fundo em temas tão interessantes. Sua ajuda faz toda a diferença para a criação de vídeos ainda melhores.